Olá, nosso grupo vai apresentar um pouco sobre a corrosão e seus aspectos. Então, o que é a corrosão? O que chamamos de corrosão é um processo de degradação do material com formação de danos causados entre peças e reações entre o material e o meio ao qual foi exposto. Levando em consideração um determinado tempo de reação, ela pode ser total, parcial, superficial ou estrutural. O que a corrosão causa? A corrosão causa o comprometimento do material ou da peça avaliada no momento, alterando suas características físicas e suas resistências mecânicas, gerando assim uma não confiabilidade no material a ser utilizado em determinada situação ou função. Alguns exemplos de corrosão. Corrosão uniforme se manifesta de maneira igual em toda a extensão da superfície de uma determinada peça. E aqui abaixo podemos ver uma peça grande, né, que sofreu a corrosão uniforme. Também temos a corrosão por erosão, que é comum em maquinários de bombeamento. Trata-se da corrosão gerada pela ação do ataque químico combinado com a remoção mecânica promovida pelo movimento das partículas sólidas do fluido. Outra corrosão também é a corrosão por frestas. Ocorre por conta da diferença de concentração de eletrólito na superfície de uma mesma peça. A corrosão é a ruptura localizada na camada passiva, restrita a um ou alguns pontos, chegando à perfuração da superfície exposta ao aço. Podemos ver que o material sofreu uma pequena rachadura, né, como é que podemos citar, e de um lado ela começou a sofrer a corrosão bem forte, né? Desgastando bastante a peça. Também temos a corrosão pontual ou corrosão alveolar, conhecida na indústria como pitching, que são os pontos distintos de corrosão em uma superfície, causada pela ação de oxigênio sobre uma pequena área. É o tipo de corrosão que pode evoluir e ocasionar uma corrosão galvânica. Aqui embaixo podemos ver uma peça, parece bastante um eixo, acoplado a uma válvula, que sofreu a corrosão alveolar. Como podemos evitar a corrosão? Para evitar a corrosão, podemos utilizar alguns materiais que retardam, atrasam o processo de corrosão com o passar do tempo. São eles: aço inoxidável. Possui características semelhantes às do aço comum, além da resistência a altas e baixas temperaturas, baixo custo de manutenção e fácil fabricação e manipulação. Por ser uma liga de ferro e crômio, não sofre os efeitos da corrosão diretamente. Um dos maiores problemas desse material está no seu alto custo de produção pela presença do crômio necessário para o controle da deterioração e responsável pela melhor estética. Aí na imagem podemos observar um tanque reservatório em aço inoxidável. Aço galvanizado. Trata-se do aço que passa por um processo químico responsável por proteger esse material contra a corrosão. Por esse motivo, seu custo é um pouco mais elevado, mas para determinadas aplicações, seu benefício é maior, principalmente em áreas externas. Algumas conexões em aço galvanizado aí na imagem. Alumínio. É extremamente leve e resistente à corrosão, sendo bastante utilizado na indústria de forma geral. No entanto, trata-se de um metal com alta capacidade de deformação, o que impede seu uso em determinados equipamentos que prezam pela resistência. Abundante na natureza, seu preço é bem competitivo e atualmente é muito utilizado desde a fabricação de motores de automóveis até latas para alimentos. Aí na tela temos uma latinha de alumínio e também uma peça para automóveis. Fibra de carbono. Geralmente é combinada com outro material, proporcionando a resistência do aço com a leveza do plástico. Seu maior problema é o alto custo associado à fabricação, que aumenta o preço do produto final. Ainda assim, é muito utilizado, desde bicicletas até o ônibus espacial. Aí imagens da fibra de carbono. Outras maneiras de prevenir a corrosão. Evitar o contato com a água. A água possui cloretos que podem acelerar o processo de corrosão no material. Então, quanto mais conseguimos evitar o contato, mais tempo de vida útil terá o material. Pintura PU. A pintura, por formar uma camada protetora, retarda o processo de corrosão. Neste cenário, a pintura PU, indicada especificamente para ambientes externos, protege contra raios ultravioletas.
Pintura epóxi. Em ambientes internos, podemos utilizar a pintura epóxi por não ter contato direto com raios ultravioletas. Nesses ambientes internos, o epóxi tem maior eficiência e durabilidade, protegendo contra umidade, desplacamento, deterioramento do reboco e também infiltração de água entre ambientes.